Boa tarde. Neymar é poupado pelo segundo dia seguido. Craque fez apenas atividade física no gramado e completa o dia na parte interna do CT Rei Pelé. Peixe informa que ele não preocupa para o jogo de terça-feira contra o Mirassol pelo Brasileirão. Pelo segundo dia consecutivo, Neymar ficou fora das atividades técnicas e táticas do Santos, né, porque, junto com o restante do elenco. E nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, o camisa 10 foi a campo apenas para realizar a parte física do treinamento comandado por técnico Juan Pablo Vojvoda. Após o treino físico, Neymar fez um controle de carga na parte interna do centro de treinamento, a fim de evitar e aumentar o desgaste muscular apresentado nos últimos dias e minimizar os riscos de uma eventual lesão. De acordo com pessoas ouvidas pela reportagem do GE, o cenário é apenas de prevenção e não de preocupação para o jogo de terça-feira contra o Mirassol no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. O jogo será às 9h30 da noite, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Desde o retorno aos gramados, o Neymar Júnior, após a cirurgia do menisco do joelho esquerdo, o meio-atacante Neymar Júnior atuou em 3 jogos até o momento, 2 delas por 90 minutos. A programação do clube prevê Neymar entre os 11 de Vojvoda no confronto da próxima semana. O Santos não entra em campo desde o dia 22, quando foi eliminado pelo Novo Horizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista. Neymar possui a meta de retornar à seleção brasileira, mas cada vez com um tempo mais curto para convencer o técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti. A última convocação antes da lista final para a Copa do Mundo será divulgada em 16 de março. Além do jogo contra o Mirassol na terça-feira, o camisa 10 do Peixe tem a chance de mostrar serviço já no clássico contra o Corinthians, dia 15, na Vila Belmiro. Dia 15 de março, no domingo, às 4 horas da tarde, Santos e Corinthians. Aliás, uma informação, Santos e Corinthians, os ingressos para o jogo do dia 15 de março estão esgotados, tá bom? Uma informação que eu trago em primeira mão para você. Santos e Corinthians, no dia 15 de março, no domingo, jogo da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo que será na Vila Belmiro, no domingo, às 4 horas da tarde, dia 15 de março. Esse jogo, os ingressos para essa partida estão esgotados. É isso mesmo. Então, Vila Belmiro lotada no dia 15 de março, no horário, às 16 horas, no horário de Brasília. Válido pela sexta rodada, não 7ª rodada, tá? 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A 5ª rodada vai ser da próxima, antes desse jogo contra o Corinthians, será o jogo contra o Santos, que enfrenta o Mirassol, fora de casa, jogando no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Santos e Corinthians, então, já estão esgotados os ingressos para o jogo do clássico alvinegro entre as duas equipes. Segundo o Peixe, uma nova carga de entradas para este jogo só estará disponível em caso de desistência por parte dos compradores. Este é o primeiro jogo em que o Santos consegue esgotar a carga de ingressos desde o último clássico contra o Corinthians, no dia 22 de janeiro, pelo Campeonato Paulista. Este é que o jogo terminou empatado em 1-1. Então, o jogo entre Santos e Corinthians estão já esgotados, Vila Belmiro lotada, a expectativa é essa. Então, entre a reta final do Brasileirão do ano passado e o início dessa temporada, a torcida santista havia abraçado o time e chegou a esgotar as entradas em 6 jogos consecutivos do time como mandante no ano passado, dos jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, em 2025. No entanto, o mau momento da equipe, que havia vencido apenas uma nas 4 partidas deste ano, fez com que a procura por ingressos do Santos diminuísse nos jogos seguintes. Na partida contra o Vasco, no dia 26 de fevereiro, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Peixe registrou um dos piores públicos na Vila Belmiro, desde o retorno de Neymar, com 8.808 pagantes e uma renda de R$ 539.319,33. Antes do clássico contra o Corinthians, o Santos terá pela frente o duelo contra o Mirassol, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam nesta terça-feira, agora, no dia 10 de março, às 21h30, no horário de Brasília, no estádio Maião, ou seja, José Maria de Campos Maia, em Mirassol, no interior paulista, Mirassol e Santos. Esse jogo
terá transmissão exclusiva no streaming da Amazon Prime, tá? Transmissão exclusiva da Amazon Prime que transmitirá, e quem tiver assinatura do streaming, aí você assiste essa partida com exclusividade entre Mirassol e Santos, tá bom? Agora, por que a negociação com o Veríssimo virou modelo no Santos? Vale lembrar que o Lucas Veríssimo, o zagueiro, ele, a família, a mulher, a esposa, as empregadas, até os filhos, estão todos lá presos no Catar devido ao conflito, né, da guerra entre Irã, quase falo Iraque, mas não é Iraque, é Irã, Israel e Estados Unidos. Então há um conflito muito grande, então os aeroportos estão parados, por enquanto foram paralisados devido ao conflito, devido à guerra. Então o jogador do Santos não pode sair de lá, tanto ele quanto a família dele lá no Catar, que está em estado de alerta para sofrer ataques aéreos, né, da Força Aérea. Então, da Força Aérea lá do Irã, também de Israel, entre outros países, que é tudo país vizinho ali. Então está todo mundo passando um pânico ali, o povo lá, né? E espero que isso acabe logo e que também, claro, que dê tudo certo para que o Lucas Veríssimo ele consiga voltar ao Brasil, porque agora não há o dia exato, o dia certo para que ele retorne ao país. Então, por que a negociação para contratar Lucas Veríssimo virou modelo a ser seguido do Santos? Vale lembrar que ele vai ser o segundo maior salário do elenco, tá? O Santos acertou o contrato de Lucas Veríssimo por 3 anos de contrato. O Santos comprou o atleta, tá? Por 70% dos direitos econômicos, 4 milhões de dólares, equivalente a mais de 21 milhões de reais, cotação atual. O jogador foi comprado em definitivo. Então o Santos vai pagar a primeira parcela só em dezembro. O Santos paga a primeira parcela, 4 parcelas, acho que de 5, 6 milhões de reais. O Santos vai pagar a primeira parcela da compra, isso só em dezembro, pelo zagueiro Lucas Veríssimo, que ainda não tem a data prevista exata para chegar ao Brasil em função do espaço aéreo fechado na região do Catar. O Santos, que já considera a negociação um sucesso pelos moldes nos quais foi fechada, e o prazo de pagamento e o fato de se tratar de um atleta com status de titular, fizeram a diretoria vibrar. O Santos vai pagar 4 milhões de euros, né, dólares, equivalente, eu falei 21 milhões, mas são 24,4 milhões, mais de 24 milhões de reais, pela contratação do zagueiro de 30 anos, o zagueiro Lucas Veríssimo, em parcelas anuais até dezembro de 2029, sendo 1 milhão de euros em cada uma delas. O modelo é considerado positivo para equilibrar o fluxo de caixa sem deixar de contratar. O diagnóstico é de que, mesmo sem dinheiro em caixa, o Peixe não pode deixar de brigar para ser competitivo no mercado e, por isso, precisa encontrar soluções criativas, mesmo que comprometam a longo prazo. A diretoria está vacinada contra a briga na parte de baixo da tabela do Brasileirão, como em 2025. A lição aprendida é de que hoje o Santos pode disputar jogadores num patamar médio, financeiro e com parcelamentos, conseguir sem reforçar com nomes como o de Lucas Veríssimo. Então, por enquanto não sabemos quando ele volta, mas Veríssimo ele vem de acordo com o que vínhamos fazendo com valores compatíveis no mercado. O Santos não tem condições, como outros clubes, de gastar 340 milhões de reais em 3 jogadores, mas pode fazer negócios médios, os que temos feito nos últimos tempos, 3, 4, 5 milhões de euros. São números compatíveis e com formas de pagamento compatíveis. Também como parcelas anuais que não comprometeram caixa e te dão a possibilidade de planejar o pagamento, disse o Marcelo Teixeira ontem na entrevista lá na Vila Belmiro, logo após, né, acho que é uma gravação lá da Santos TV, no mesmo dia que foi marcado também a coletiva de imprensa do volante uruguaio Christian Oliva, de 29 anos, que ontem ele concedeu a entrevista coletiva diante da imprensa, na sala de imprensa lá no estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, tá bom? Bom, veja bem, o Santos, que contratou 6 jogadores este ano de 2026, na janela de transferências com negociações em diferentes moldes. Gabigol, atacante que está emprestado pelo Cruzeiro, que paga a maior parte do salário.
Lucas Veríssimo, zagueiro, comprado do Al Hilal do Catar por 4 milhões de euros, mais de 24 milhões de reais, cotação atual, com 4 parcelas anuais até 2029. Christian Oliva, volante, o uruguaio, comprado do Nacional do Uruguai por 1,5 milhão de dólares, o equivalente a 8 milhões de reais. Gabriel Menino, volante, emprestado pelo Atlético Mineiro para facilitar a liberação de Vitor Hugo ao Galo, com um contrato com cláusula de compra. Rony, atacante, comprado do Atlético Mineiro por 3 milhões de euros, 18,3 milhões de reais. Moisés, atacante que veio do Fortaleza, foi comprado junto ao Fortaleza por 2 milhões de euros, 12,3 milhões de reais. Então, esses foram os 6 reforços, né, do zagueiro Lucas Veríssimo, do atacante Gabigol, do volante uruguaio Christian Oliva, do Gabriel Menino, Rony, atacante comprado junto ao Atlético Mineiro, tanto ele quanto o Gabriel Menino, que está emprestado, mas na cláusula contratual há uma opção de compra também. Atacante Moisés, que foi comprado junto ao Fortaleza por 2 milhões de euros, o equivalente a mais de 12 milhões de reais. E também, claro, o zagueiro Lucas Veríssimo, de 30 anos, comprado junto ao Al-Hilal do Catar por 4 milhões de euros, o equivalente a mais de 24 milhões de reais, tá bom? Então, e com 4 parcelas anuais, vencendo todo ano em dezembro até 2029, tá? Parcelas que vencem em dezembro, começa agora de 2026, até depois, claro, dezembro de 2027, dezembro de 2028 e a última, dezembro de 2029. Então, esses são os 6 jogadores que o Santos acertou a contratação neste ano de 2026. Bom, agora sobre Neymar, rapidinho, né? O Neymar deu eu acho que não foi legal aquela nota que ele deu, sabe? Na minha opinião, eu acho que ele poderia ter evitado. O Neymar é um grande craque? É um gênio? Sem dúvida. Mas para mim, eu acho que ele não deveria ter publicado aquela nota falando que foi uma falta de respeito, o Santos ter rescindido o contrato com o João Basso, isso, aquilo. O João Basso, em relação ao respeito pelo clube, isso aí não vou contestar. Ele respeitou a camisa do Santos, a instituição, ele foi profissional, isso aí não há como contestar. Ele não faltava em treino, não ouvi falar nada de indisciplina, de problemas fora dos campos e também pela indisciplina, quando acontece jogador chegar atrasado nos treinos, tanto ele quanto o Tomás Rincon, assim, foram bons atletas, bons profissionais, mas não deram certo no Santos. O Tomás Rincon, não sei qual será o futuro dele, mas o João Basso, para mim, na minha opinião, eu acho que já tinha passado da hora dele ter saído do Santos. Por quê? Para mim, ele é um zagueiro fraco, ele é um zagueiro que, na minha opinião, ele não trouxe retorno no campo esportivo por jogar bola, ser o titular absoluto, ser um zagueiro confiável. Vale lembrar que ele foi o mesmo João Basso que perdeu na corrida para o Marinho no lance do primeiro gol, que o Santos perderia para o Fortaleza e seria rebaixado em 2023. E também vários lances, por exemplo, no jogo contra o São Paulo, pouco tempo agora, pelo Campeonato Paulista, o jogo foi 1-1, não, aliás, pelo Campeonato Brasileiro, tá? Que o jogo pelo Campeonato Brasileiro foi 1-1, o Santos vencia por 1-0, João Basso entrou, e aí no lance do gol do Caleri, a bola foi nas costas dele e acabou fazendo o gol de empate, e isso aí ficou ruim. Então eu acho que para mim ele deu mostras que não é um zagueiro confiável. Então, para mim, eu acho que o Santos fez o certo de rescindir o contrato de forma amigável com o atleta. E também, claro, eu acho que o Santos também não pode ficar devendo nada para o atleta. Porque você viu agora há pouco tempo o lateral direito, o ex-jogador Aderlan, lateral direito, que jogou no Santos, e era daquele elenco do time que subiu da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos que tinha sido rebaixado. Ele entrou na justiça contra o clube e o Santos vai ter que pagar em torno de 7 milhões de reais. Então é um absurdo. O Santos ficou devendo um monte de coisa, 13º, um monte de coisa assim, ficou devendo. Deixou passar e aí a dívida foi aumentando. E agora saiu a informação do ex-atleta lateral direito Aderlan, que entrou na justiça contra o Santos Futebol Clube.
Só no Santos acontecem essas coisas, né? Infelizmente, o profissionalismo está longe do clube, o amadorismo, isso aí já vem acontecendo há tempos no Santos Futebol Clube e nada muda, infelizmente. Bom, pessoal, então é isso aí. Então, o Santos, essas foram as atualizações do Santos Futebol Clube, também das 6 contratações que eu trouxe para você em primeira mão. E Santos e Corinthians, o jogo com transmissão exclusiva da Amazon Prime nessa próxima terça-feira, às 9h30 da noite. Transmissão exclusiva, olha só, na Amazon Prime, tá? Não se esqueça. Amazon Prime, no streaming, transmitirá esse jogo. No Sport TV e Globo não transmitirão essa partida, e nem Record TV também, não, pelo que eu sei das informações, não vai transmitir essa partida entre Mirassol e Santos. Jogo terça-feira, 9h30 da noite, 21h30, no horário de Brasília. Jogo no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Bom, foi só isso. Amanhã trago mais noticiários, atualizações do alvinegro mais famoso do mundo. Um forte abraço, valeu galera, tchau.